Muito boa noite a todas e todos que estão conosco em mais um ciclo de diálogos a uma forma matemática de estar no mundo. Essa é a segunda edição de um evento que foi pensado em 2021, no âmbito do centenário aniversário do professor Paulo Freire, e para celebrar a sua vida, a sua obra, a sua trajetória e seu legado, nós pretendemos, naquele evento e neste também, reunir diferentes pesquisadores da educação matemática que tem se valido da obra de Paulo Freire para pensar suas pesquisas, seus trabalhos, suas trajetórias, as preocupações no âmbito da educação matemática, e é um prazer poder inaugurar mais uma edição desse ciclo com a primeira mesa, né, compartilhada por dois amigos muito queridos. Eu sou o professor Júlio Vale, leciono no Instituto de Matemática e Estatística da USP, e antes da gente começar, eu queria fazer um agradecimento muito especial à equipe do CAEM, do Centro de Aperfeiçoamento do Ensino de Matemática, que é o órgão de extensão por meio do qual a gente está realizando esse evento. Assim como na edição de 2021, a gente fez uma parceria entre CAEM, que é um órgão do IME-USP, a FEUSP, a Faculdade de Educação, com dois grupos de pesquisa bastante importantes e consolidados da nossa área, o GPEM, Grupo de Pesquisa em Educação Matemática, e o GPM, Grupo de Pesquisa em Educação e Educação Matemática, coordenados respectivamente pelas professoras Andréia Lunks Conrado, da Unesp de Rio Claro, e pelo professor Vinícius de Macedo Santos, da própria FEUSP. Em nome da professora Ana Paula Jan, eu agradeço toda a equipe de estagiários que esteve conosco preparando as artes, os links para a transmissão e viabilizaram esse evento muito bacana. Para que a gente dê início, eu vou chamar, né, o nosso primeiro convidado. Hoje nossa mesa é composta por um ciclo de diálogos dos professores Regis Forner e Johnson Dias, e para que a gente comece, eu vou chamar então o professor Regis, apresentando ele de uma maneira muito afetiva, sem que eu precise para isso ler o Lattes, né, aquela descrição que todos nós conhecemos de maneira mais protocolar quando fazemos as apresentações, mas eu queria contar que o professor Regis Forner, ele desde muito cedo, já na sua pesquisa de mestrado, tem tematizado os vínculos, né, as possibilidades que ele vê entre a obra do Paulo Freire e aquilo que pesquisadores da educação matemática já vinham fazendo há pelo menos 2 décadas. Na sua pesquisa de mestrado, ele teve a oportunidade de entrevistar, dialogar com diferentes pesquisadores da educação matemática, fazendo um esforço que vai muito na direção disso que a gente tenta constituir hoje com o ciclo de diálogos, que é perceber como esses pesquisadores, essas pesquisadoras mobilizavam a obra do professor Paulo Freire. Foi nesse momento que eu conheci, de maneira bastante afetuosa, apresentado pela professora Maria do Carmo Domit, que era uma das professoras, então, entrevistadas pelo professor Regis Forner. Então, Regis, eu vou te chamar aqui a compartilhar esse espaço comigo e agradeço muito pela sua presença, pelo seu aceite, pela disponibilidade e peço que você fique à vontade para conduzir sua fala. Na sequência, eu volto para anunciar o professor Johnson e dar sequência ao ciclo. Muito obrigado, viu? Boa noite, Júlio, boa noite a todos presentes. Nós não combinamos nada da coisa, mas assim, vocês vão perceber durante a minha fala que o Júlio comentou, parece que a gente tem um combinado, porque os slides que vão passar tem muito a ver com esse percurso meu, e aí a gente vai, né, vou deixar surpresa para o final. Então, a ideia da fala minha hoje, né, dizer também que é um prazer estar nesse momento com esse movimento, né? Como o Júlio falou, eu já tenho estudado Paulo Freire há um certo tempo e é muito gostoso, né? Muito assim, prazeroso conversar com as pessoas dialogar com as pessoas sobre o professor Paulo Freire. Então, a ideia da conversa de hoje é falar sobre a constituição do educador matemático freiriano, né, que é o meu percurso pensando na formação permanente. Então, o objetivo pode ser o próximo. Né? Como o Júlio já falou, né, eu trabalho, né, fiz doutorado em educação matemática na Unesp de Rio Claro e também hoje sou supervisor de ensino na rede estadual. Então, a ideia do objetivo é apresentar essas influências que se deram na trajetória minha acadêmica, profissional e pessoal por meio do legado do Paulo Freire. E aí eu vou trazer, né, evidenciar algumas figuras que são importantes, que foram importantes, são importantes e ainda fazem, né, tem o seu grau de relevância na minha pesquisa e o que eu tenho pensado sobre Paulo Freire e educação matemática. Não é um trabalho individual, é um trabalho em grupo, né? Eu vou, pelas pesquisas que eu vou mostrar e o que a gente escreveu, vocês vão ver que é um trabalho muito bem colaborativo. Então, assim,
Pode passar, Júlio. Então, como o próprio Júlio já anunciou, as minhas reflexões sobre Paulo Freire começam em 2005, né? Então, naquela época, tinha só uma dissertação de mestrado do Espírito Santo que falava sobre a relação do Paulo Freire num outro contexto. E aí eu já tinha uma certa leitura do Paulo Freire. Então, vocês vão ver que eu vou fazer um movimento de ida e volta depois, tá? Só para vocês entenderem. E aí, então, assim, as minhas ideias que eu tinha em 2005 e que saíram como resultado na dissertação, né, defendida na PUC Campinas, vocês vão ver que é uma visão tanto quanto ingênua, né? Então, se vocês olharem ainda do que está escrito, as ideias que eu tinha de modelagem matemática e mesmo que tenha tanta relevância, né? Eu sei que tem muitas pessoas que fazem uso desse trabalho ainda, mas que hoje eu vejo que ele, o que chegou o Regis de 2005 o Regis de 2024, muitas ideias do Paulo Freire foram aperfeiçoadas. Então, eu entendo que é um movimento normal. Eu tinha uma visão tanto quanto ingênua, né? Hoje a gente tem um pouco, né? A gente está num trabalho ainda de entendimento da teoria do Paulo Freire, porque, como já foi falado no evento do ano passado, o Paulo Freire não tem um estudo tão solidificado com a educação matemática como é da alfabetização, do letramento. Então, assim, essas ideias que estavam na tese que envolviam a modelagem matemática. Só para vocês entenderem, lá em 2005, a ideia era analisar, via 8 pesquisadores da educação matemática, qual era a influência do Paulo Freire no contexto da formação de professores. Então, aí eu chego em algumas conclusões, eu trouxe só da modelagem, porque a modelagem matemática é hoje a área que eu pesquiso, investigo e tenho desenvolvido trabalhos. Pode ser o próximo, Júlio. Depois, então, assim, eu faço o mestrado, defendo, daí eu fico um bom tempo. Vocês vão pensar, aí vem um bom período de tempo sem trabalhar com pesquisa. Daí, depois eu vou explicar também por que eu volto para pesquisa. E aí tem um trabalho que quando eu começo a fazer o mestrado na Unesp, eu tinha um certo, que vocês vão ver que também ainda é uma preocupação ainda, que era ver como que eram feitas as pesquisas, qual era a relação que tinha do Paulo Freire com as pesquisas em educação matemática. Esse texto que eu fiz com a Vanessa e com o Alex, que em 2017 que foi publicado numa revista de Goiás, vai dizer a gente pega, né, nós três, o currículo Lattes dos 8 pesquisadores que eu tinha usado em 2005 e vejo se aquilo lá, se a atividade da pesquisa fez alguma mudança no pensar deles. E aí a gente vê que trabalhos que envolviam a educação matemática crítica, a etnomatemática e a modelagem estavam muito mais relacionados com Paulo Freire. E as outras tendências não estavam tanto, que a gente viu que, de repente, a ideia é falar que tinha uma linha bem tênue entre elas. E que, algumas vezes, o Paulo Freire é usado como um meio de que, não vou falar o termo, mas quase um enfeite, né? Então, assim, não tem um aprofundamento teórico em cima do legado do Paulo Freire relacionando com a educação matemática. Pode. Aí, em 2018, então, a tese, né? Então, que eu trouxe. Então, assim, quando eu começo a fazer esse trabalho da tese, a gente sempre discutia, eu e a Paula, né? A minha orientadora, como que quem queria dialogar com Paulo Freire, né? Porque a ideia era trabalhar a modelagem no contexto do currículo paulista, né? Como que a modelagem poderia dialogar com o currículo paulista, que era impositivo, que ainda continua, não é o mesmo material de 2016, que é a época que eu vou fazer o curso. Então, assim, durante um curso, então eu tento buscar o que a modelagem poderia se relacionar com o currículo paulista. Então, a gente buscava referenciais teóricos que poderiam dialogar com Paulo Freire. E, num trabalho bem, assim, da minha parte, que eu adotei a visão de trabalhar muito mais Paulo Freire do que qualquer outro autor. Eu defendo ainda hoje, que o Paulo Freire poderia dialogar com qualquer contexto, né?
E aí, então, eu trago o Paulo Freire não só como referencial teórico, mas na perspectiva do diálogo, na hora dos dados, que eu vou apresentar esses dados, que porque toda a tese eu trabalho com a ideia de situações limite e inéditos viáveis, e ela não é uma tese que é o padrão que todo mundo usa, não tem referencial teórico, não tem um capítulo da metodologia, então a ideia é que as falas dos professores, né, que estavam ali no curso, eles dialogassem com os autores que estavam na literatura e com a minha visão também. Então, assim, não existe dentro da tese dizer assim, determinado autor ele é muito mais, ele deve ser levado mais em consideração do que o professor que estava ali no curso, que estava vivendo na sala de aula. Então, assim, a gente faz um diálogo muito bem democrático entre os professores e os autores dos referenciais. Então, assim, também eu uso uma metáfora a partir do método Paulo Freire para trazer todos os encaminhamentos didáticos, né, e toda a parte do que a gente propõe, né, na perspectiva dos anúncios do Paulo Freire. Júlio, pode passar para o próximo. Então, ali dentro da tese, tem uma discussão sobre as relações que são dadas entre o currículo e a modelagem. Aí, como era muito forte essa ideia do currículo prescrito no Estado de São Paulo, eu precisei fazer o uso da cultura da performatividade do Stephen Ball, né? Outra coisa que a gente discutiu muito e, né, surgiu durante a nossa leitura do legado do Paulo Freire foi a ideia das situações limite, né? Então existe uma literatura dentro da modelagem que muitas coisas da modelagem não chegam na sala de aula porque existem obstáculos, e aí a gente faz um paralelo na tese sobre a ideia de situações limites, inéditos viáveis e a utopia. E também a gente traz a ideia da insubordinação criativa nesse contexto. Então, assim, o texto da professora Beatriz D'Ambrosio e a professora Celi Lopes, elas trazem, né, no texto de 2015 do Bolema, elas trazem essa ideia da insubordinação criativa relacionada com Paulo Freire. E aí a gente fez um estudo, né, no mesmo sentido, e a gente fez uma relação das situações limite, né? Então, a situação limite é aquilo que eu vejo como, né, que me desperta atenção porque está tendo um contexto opressivo, né? E aí, a partir do momento que eu consigo identificar que aquilo lá é uma situação limite, eu já estou pensando no neto viável. Então, ela não é um obstáculo, porque quando eu percebo ela como situação limite, significa que eu já tenho a proposta do neto viável para superar esse suposto obstáculo. E aí a gente entende, né, na leitura nossa do Paulo Freire, que esse movimento de identificar situações limite e propor neto viável, ela é alimentada pela utopia, né? Então, não a utopia aquilo que é impossível de se alcançar, né? Mas que ele é possível, né? Que ele vai ser, existem uma potencialidade para aquilo ser resolvido. E aí a gente entende que nesse movimento de situação limite, neto viável, utopia, que se caracteriza em subordinação criativa. Também nesse trabalho do doutorado, a gente trabalhou com a ideia das denúncias e anúncios, né? Então a gente não fica só pontuando as coisas que a gente vê como situação limite na escola, mas também propondo anúncios, né? Outra coisa que se desdobrou no trabalho da tese foi a ideia do espaço colaborativo de formação e modelagem. Eu vou depois falar mais, aprofundar essa ideia. Pode passar, Júlio. E aí eu vou defender, então, que a modelagem é um manancial rico, né, para as pesquisas em educação matemática e também para a prática do professor de matemática. Tanto isso é verdade que até hoje eu ainda trabalho com modelagem matemática, estamos aí com 6 anos, e aí defendo ardorosamente a modelagem matemática como capaz de mudar a prática do professor, mudar a compreensão dos conceitos matemáticos e também tornar os alunos cidadãos críticos e participativos. Não digo que outras tendências também não fazem o mesmo, fazem. Só que eu defendo a modelagem
né, com toda a pesquisa que já foi desenvolvida. Pode passar, Júlio. Então, assim, depois que eu termino o trabalho da tese, aí a gente vê alguns desdobramentos, né? Então, o primeiro trabalho que a gente publica é um trabalho que foi da revista do professor de Educação Matemática da SBEM em São Paulo, né? É um texto. Eu estava ainda terminando a tese, mas é o primeiro artigo que surge, né? Então, algumas ideias lá ainda são um pouco ingênuas, ainda, né? Pensando no que a gente pensa, no que a gente tem pesquisado hoje. Porque a nossa briga era que a prática chegasse para o chão da escola. Então, a nossa preocupação até hoje é que haja mudanças no que a escola, no que a aula está acontecendo, né? E também questionar o que Paulo Freire também coloca no vídeo lá, né? Ou em alguns artigos que ele faz, né? Da naturalidade da matemática que em contraponto o que a gente vê hoje nas escolas, né? Ainda mais o currículo do jeito que é proposto, de forma linear, as avaliações em larga escala, as provas que geram uma bonificação financeira. Então, a gente percebe que, às vezes, os professores fazem uso que a gente fala que ele desempenha uma performance, né? Às vezes vai contra tudo aquilo, mas em prol da retribuição financeira e acaba seguindo aquilo que os documentos propõem. E aí a gente questiona justamente isso também, né? Então, assim, a gente pode, de repente, pensar em essas coisas, mas a gente tem que pensar também da forma como a matemática é utilizada como uma forma de emancipação, né? E aí também a gente faz o questionamento da questão das habilidades, das competências, né, que era forte naquela época, e aparecia muito no discurso dos professores no curso essa ideia do ensino por competências. Pode passar. E aí um outro artigo que a gente faz é o daí já, então assim, lembrando que é um trabalho colaborativo, que vocês vão ver que eu não tenho nenhum artigo feito, a não ser que nem sozinho que a tese ela é feita, só tem o meu nome, mas que também é um trabalho colaborativo. Todos os outros artigos são feitos ou com a Laís, né, que hoje é professora lá da Federal do Acre, ou com a professora Ana Paula Malheiros, que é a minha orientadora. Ainda, né? A gente fala que sempre nunca parou. E aí, então, a gente tem sempre estudos. Então, tem um de 2019, que é essa ideia de que eu acho que é nesse artigo que a gente faz, esse artigo que a gente pega a linha de trabalho de pesquisa da professora Paula, né, da Paula, e a gente vai tentar trazer por que a gente chega, ela começa o doutorado dela né, o mestrado, doutorado, trabalhando com modelagem matemática, mais a ideia de projetos, né, e a ideia do Paulo Freire ainda um tanto quanto sutil. E aí, por que a gente vai fazer um estudo, então, teórico, porque que tem essa mudança, de repente, para Paulo Freire? E aí a gente coloca aí que, né, buscando reinvenções, confrontos, ressignificações. Então, o Paulo Freire aparece na história da Paula via uma sugestão de livro, né, e a Paula se identifica e acaba vendo que a modelagem tem tudo a ver com Paulo Freire. E é o que a gente tem defendido até hoje. Pode ir, Júlio. Um outro texto também é de 2019, né? Então, aí a gente já vai aprofundar a ideia da insubordinação criativa, essa relação, né, da insubordinação, porque a forma como o contexto do Estado de São Paulo era opressivo, né, fez com que a gente pensasse sempre na insubordinação. Hoje, ainda a gente pensa nas ideias das situações limites e netos viáveis, é uma coisa que a gente não abandonou, porque cada vez mais o contexto opressivo se faz real dentro das escolas, né? Então, eu vou falar até onde a gente tem pesquisado hoje também. E aí é a ideia do caráter opressor feito via currículo, né? Pode ir, Júlio. É outro texto também de 2019, também é um pouco nessa ideia do sistema capitalista, de como ela tem chegado na escola, né? E a ideia também trazer a ideia dos índices, né, que algumas alternativas que superem esses índices, né, e formas de pensar a subversão do sistema, né, na linha da subordinação criativa. E aí trazendo de novo, né, essa ideia da Celi e da Bia D'Ambrosio para a ideia dos pressupostos freirianos. Pode ir, Júlio.
Não vou chegar no final. Esse outro texto de 2020, aí a gente vai, né, é o contexto que chega a BNCC nas escolas, a gente sabe quem, né, de todo mundo que está envolvido com a educação, de como que a BNCC chegou de uma forma impositiva, né, e de como nada relacionado com a forma dialógica que o Paulo Freire idealizou e, né, e ainda faz sentido para nossa vida. Então, assim, e aí a gente faz um estudo, né, sobre a BNCC, a Paula e eu, e para discutir justamente como que ele é impositivo e como que a gente pode também pensar em formas de ruptura desse modelo educacional que estava proposto na BNCC, trazendo uma educação libertadora. Pode ir, Júlio. Aí um outro texto de 2020 também, né? Então, a ideia, aí já de novo, né, nós três, a ideia é trazer mais uma discussão sobre os espaços colaborativos. Então, lembrando que essa ideia do outro, né, participar, né, da formação, né, nunca pensar numa formação individual, é sempre pensando numa formação com o outro, né, pensando que aquilo que é pensado junto com o outro, ela tem muito mais riqueza, né? E aí também você pode confrontar. Eu sempre tenho colocado isso, a gente tem sempre colocado, que é no confronto que é ressignificado, né? E aí, dependendo, né, na ideia do ensinar enquanto aprende, né? E o aprender enquanto ensina, que o Paulo Freire fala. Então, assim, a gente vai estar, quando a gente se junta, né? A gente coloca os saberes nossos confrontados, e aí a gente sempre sai aprendendo alguma coisa. Pode ir, Júlio. Um outro trabalho, então, de 2020, né? Eu e a Paula, né? Também era um pouco do espaço colaborativo, né? Esse texto aqui é o texto do Bolema, que a gente traz aí a ideia da praxis, né? Então, eu não falo de praxis na tese, em nenhum outro texto. Daí, depois, a partir desse, a gente começa a fazer, né? Os nossos estudos vão caminhando e a gente traz a ideia de praxis para relacionar com esse espaço colaborativo, né? Essa ideia da reflexão e né, que às vezes as pessoas falam, tem a teoria, tem a prática, né? Então a gente vê que elas se relacionam, né, juntas, elas estão imbricadas. Então eu tenho a teoria e a prática se relacionando dentro do muro da escola. E aí a gente defende sempre que a escola é o principal locus de formação para os professores, né? As coisas acontecem muito melhores se a partir da escola é feito dentro da escola, né? E sempre trazendo coisas que acontecem na escola. Pode passar. Aí um outro texto de 2021. Aí a gente traz algumas coisas do Paulo Freire, né? Principalmente do vídeo, né? Que eu vou depois citar ele. E aí bem chamando essa ideia da naturalidade do exercício matemático, né? De que, né, os estudantes que se assumem enquanto matemáticos, e eu acho que é um pouco do que gera o tema do nosso ciclo de diálogo aqui. Pode ir, Júlio. Aí um outro texto também, meio da Laís e da Paula, né, falando da formação permanente, porque a formação permanente tem uma coisa que tem nos incomodado muito, né, porque a gente vê muito essa ideia da formação inicial, formação continuada, né, e inicial quando, né, e continuada, continua do quê, né, então assim, e ela nunca vai acabar, né, então a gente sempre tem discutido que o termo formação sempre esteja relacionado com a permanente, então assim, a gente sempre está permanentemente se formando. Pode ir. Aí um outro texto de 2022, né, na mesma linha, pensando nas influências do Paulo Freire, fazendo relacionamento. Aí a gente faz um trabalho buscando no banco de dados da CAPES outros trabalhos, a gente chega, acho que, se não me engano, acho que é 8 trabalhos, e aí a gente, às vezes, que alguns são apenas para enfeitar, acho que é um pouco do que eu tinha feito com a Vanessa e com o Alex, na ideia de como que o Paulo Freire aparece nas pesquisas. Então, isso nos incomoda, às vezes, ainda, sabe? Porque só que a gente, assim, antes incomodava e a gente criticava, hoje a gente incomoda e sugere que as pessoas leiam mais Paulo Freire para fazer muito mais relação nos trabalhos relacionados com educação matemática. E aí a gente também colocou esse texto na ideia de que esse texto fosse um texto que mostrasse assim, né, um marco.
nós estamos pesquisando Paulo Freire e a gente gostaria que conhecesse outras pessoas que também estudam Paulo Freire. Isso daí até é uma preocupação muito grande minha. Eu fui até num evento na Federal de Minas Gerais, acho que por volta de uns 6, acho que mais ou menos, acho que uns 5 anos atrás, eu fui no evento do Congresso Internacional Paulo Freire, justamente para procurar pessoas que estavam falando de matemática, da educação matemática com Paulo Freire, de repente em outras perspectivas que não eram as nossas que nós estávamos estudando. Então, acho que é um movimento que a gente tem feito muito ainda e buscado cada vez mais, né? Então, assim, a gente sempre tenta procurar o que lá, né? E incentivar as pessoas que continuem lendo Paulo Freire e fazendo essas relações. Pode ir, Júlio. E aí tem um outro texto, 2022, também mais ou menos na mesma linha. Deixa eu adiantar um pouco, senão eu vou acabar dando tempo de falar tudo que eu queria falar. Pode ir, Júlio. Então, assim, aí a gente tem um trabalho até 2022. Aí, em 2023, a gente começa um projeto em 2 escolas aqui da região de Mogi-mirim, né, no interior de São Paulo, financiado pela FAPESP, que é SEDUC, né, Secretaria de Estado de São Paulo, com a FAPESP, que é um projeto chamado ProEduca. Então, a gente ficou... E a ideia é trabalhar o novo ensino médio e os itinerários formativos, que é uma coisa que tem incomodado muito a gente, né? E aí a gente estava... quando sai essa ideia do novo ensino médio, não tão da forma como, né, impositiva, a gente já tinha pensado de como que faria muito sentido trabalhar a modelagem, né, nesse ambiente. Então, a gente está desenvolvendo esse projeto da modelagem matemática com o novo ensino médio, itinerários, como ela se relaciona. 2023 foi um ano bem complicado, porque a gente tinha uma determinada diretriz, aí no meio do ano ela mudou, daí no final do ano, 2023, ela mudou de novo, agora 2024 é outra coisa. A gente tem um projeto para 3 anos, e aí só no primeiro ano de 2023 ele mudou 2 vezes, e ele já está prometendo mudar de novo para 2025. Então, assim, a gente ficou muito nessa ideia do itinerário formativo, desse projeto. Então, a gente não tem produção em 2023, como deveria ter. 2024, a gente, né, tem um grupo de estudos sobre o novo ensino médio, né, pensando nessa ideia dos contextos atuais, da plataformização que está aí, né, bombando no país inteiro, né, e a gente está estudando aí mais a fundo a teoria do ciclo de políticas do Stefan Ball e seus contextos. Stefan Ball. A gente vai apresentar dados da pesquisa no CIPEM de 2024, agora em Natal, no final de novembro. Temos um artigo que está assim, em vias já de ser publicado sobre os espaços colaborativos, né, os espaços colaborativos de formação e modelagem de forma prática, e também uma discussão que não é no âmbito da educação matemática, mas que se deu por conta do trabalho do projeto, que é como os gestores das escolas estão convivendo com o novo ensino médio. Né? Uma outra perspectiva, a gente estudou muito professor, a gente fez pesquisa aí, né? Eu falo a gente porque eu e Laís falou sobre os alunos, né? Sobre as relações da modelagem pelo olhar dos alunos, eu pelo olhar dos professores, e agora a gente está vendo aí dos gestores, que às vezes a gente não tem muito chamado atenção para como os diretores de escola, os coordenadores de escola têm sido difícil também, né, essa relação dentro da escola. Aí pode ir, Júlio. Então, assim, faço um outro movimento, vou tentar agora voltar para trás, né, e mostrar as influências, né? Vocês viram aí que eu tive a influência, né, a gente ainda se sente influenciado, né, eu, Paulo, Laís, né, eu agradeço muito a colaboração das duas, porque a gente tem feito muitas discussões sobre Paulo Freire, sobre modelagem, pensando em coisas da educação matemática. E aí, assim, a gente também tem feito diálogos, seja nos artigos que a gente publica, seja nos eventos que a gente participa, nos pareceres, porque muitos pareceres a gente está lendo o texto, mas está vendo Paulo Freire naquilo, né? Ou está pensando em ideias para discutir em outros trabalhos sobre Paulo Freire com aquela perspectiva, né? O que a gente às vezes surgiu na hora de dar um parecer de um livro, de um capítulo de livro, de um artigo, né? Nas palestras também eu vejo que a gente tem, né? Eu tenho às vezes feito algumas palestras, a gente tem coisas nas próprias defesas, bancas, né? Discutido, ideias que surgem, né? Então é um movimento muito do aprender, né?
A tese foi essa que eu falei com vocês, comentei, né? Durante o período que eu estive em Rio Claro, no desenvolvimento da pesquisa, a gente teve um grupo de estudos sobre Paulo Freire com a Carol Faustino, com o Diego Gondim, né? Com a Vanessa, com a Laís, com o Alex, né? A Ronilson, uma certa época, acho que quem estiver assistindo, alguns de vocês devem conhecer, ou quase todos. E a gente fez foi um momento muito rico de diálogo sobre o Paulo Freire, né? Tentar pensar outras pessoas falando sobre Paulo Freire e pensando no Paulo Freire e fazendo relação com a educação matemática, com a escola, ou com outras teorias que às vezes também não eram, né, as nossas que a gente estava acostumado. Eu acho que foi um momento muito rico que eu passei lá em Rio Claro com o grupo de estudo sobre Paulo Freire. Pode ir, Júlio. Como eu falei já, esse encontro meu da Paula e da Laís foi que tem nos ajudado bastante. O trabalho da dissertação que eu fiz, né, do mestrado, o quanto ela foi um trabalho assim que, como eu falei, foi ingênuo, mas ele deu ideia para várias coisas. Eu acho que vou falar já dos encontros que se deram. E eu começo com as leituras ingênuas de Paulo Freire. Eu falo que é ingênuo porque assim eu não tinha tanta coisa como hoje eu penso do Paulo Freire, né? Então assim eram outras coisas, às vezes assim, coisas que me angustiavam, e quando eu lia Paulo Freire faziam todo sentido. Então o que eu vivenciava na escola, o que eu vivenciei na escola, o que de repente eu enquanto professor me faziam questionar. Então, acho que essas leituras do Paulo Freire me ajudaram muito. Pode ir, Júlio. Mas tudo isso, então, assim, quando o Júlio me convidou, eu tinha pensado numa outra perspectiva. Só que daí é o seguinte, eu revivendo certas coisas, daí eu fui olhar as entrevistas que eu tinha feito para o mestrado. E, por acaso, esse ano faz 20 anos que eu fiz as entrevistas, né? E também essa semana fez 6 anos que eu já defendi a tese. E outra coisa que me motivou também a pensar nessa mudança de perspectiva e fazer esse trabalho agora no final é uma fala que eu tive, né, assim, bem formal com a professora André Corrado, lá na Unesp. Teve um evento para falar como era o programa da pós lá em Rio Claro, para os licenciandos. E também falar de quanto que eu fui influenciado e quanto a pesquisa me influencia até hoje. E aí eu conversei com a professora Andréa Conrado, ela falou assim para mim, parece que eu vejo a Maria do Carmo em você. Então eu resolvi que nesse ciclo de diálogo eu iria falar da Maria do Carmo, né? Então tudo que eu falei até agora só faz sentido porque a professora Maria do Carmo teve um encontro comigo. Pode passar, Júlio. Então, essa professora Maria do Carmo, né? Ela falava sempre assim, chama do Carmo, tal, e eu falava assim, não, e eu tenho costume de não dar apelido para as pessoas, e eu gosto de falar do nome, e eu sempre falei Maria do Carmo, e ela ficou com Maria do Carmo, e até hoje eu falo Maria do Carmo para ela. Então, professora Maria do Carmo, então, pode ir, Júlia, quando que a gente se encontra, né? Os encontros nossos foram bem diferentes, assim, eu encontro com ela quando eu vou fazer a prova para a seleção do mestrado na USP, mesmo eu não tendo entrado, mas foi ela que aplicou a prova, que era um dos lugares que eu tinha interesse de fazer. Eu não lembro como surge o nome da professora Maria do Carmo para a entrevista da dissertação, não sei se foi meu orientador, que era o professor Jairo Araújo Lopes, ou se alguma coisa, alguém falou o nome, não sei, eu sei que daí teve esse encontro, que graças a Deus aconteceu. Aí depois a gente se encontra no CIPEM de Águas de Lindóia, inclusive minha mãe vai junto. E minha mãe falou assim, minha mãe adorou ela de conversar, e como ela é uma pessoa humana, né, não tem nem o que falar. Aí a gente resolve chamar ela para a banca de dissertação, né, na banca ela participa. De novo, quando eu vou tentar o doutorado, logo depois do mestrado, ela também está na prova de seleção do doutorado. E aí eu recebo, por volta de 2014, um e-mail dela que pediu meu telefone porque ela queria me ligar. E aí eu passo e ela liga para mim que eu deveria voltar a estudar, que eu deveria fazer pesquisa novamente e que a gente deveria publicar esse artigo, essa transcrição da entrevista dela da dissertação numa revista. E essa revista ela é publicada em 2000, a entrevista é publicada em 2014 nessa revista da Espanha, acho, né?
era uma revista espanhola, se eu não estou cometendo um engano, de justiça social. E aí ela na ligação para assim, volta, né? Então pode ir. Então, assim, para vocês conhecerem, quem ainda não conhece a Maria do Carmo, eu vou ser bem sincero, eu não tenho a leitura dos trabalhos da professora Maria do Carmo, além da tese dela, que era sobre problematização, e foi o trabalho que eu trouxe na tese para discutir modelagem matemática, né? Além da resolução de problemas, a perspectiva dela da problematização vai além. Então, assim, a professora Maria do Carmo, ela começa nos estudos do GEMPA e no GEM, né? Estudando genes, né? Acho que é isso a pronúncia. Ela fez o mestrado no IME, né? Da USP. Ela vai falar que ela teve os encontros com o Lino de Macedo, Piaget, isso tudo está no trabalho dela. Então, eu só quis rememorar trazendo essas coisas. Ela vai fazer o mestrado na Universidade de Geórgia, e a ideia era trazer a resolução de problemas, mas assim, o foco no educando. Então, ela tinha muito essa preocupação do estudante, né? Pode ir, Júlio. Aí é isso que na entrevista deixa a entrevista gostosa de se ler e me traz muito à memória, né? Desse encontro que ela tinha com o pessoal da Unicamp, né? Que hoje são professores, alguns já não mais conosco, mas que influenciaram muito o nosso pensar sobre modelagem. Influencia ainda, né? Que é o professor Bassanese. Aí ela fala do professor Márcio Unicampos, do Eduardo Sebastiani, que eu acabo fazendo entrevista com ele também para o mestrado, e a professora Marineuza Gazeta. E ela fala muito dessa preocupação do contexto sociocultural do educando. Acho que até por isso que ela acaba se aproximando muito da etnomatemática, né? E na entrevista ela fala sobre o professor Biratan D'Ambrosio. Uma coisa que não tinha passado desapercebido na época, mas agora eu vejo assim, quanto ela falou da aproximação com a modelagem matemática dela, né? Quanto a modelagem matemática fez sentido, né? A gente quase, né, para todo mundo que perguntar da professora Maria do Carmo, vai se relacionar com a modelagem, com a etnomatemática, e ela vai falar uma aproximação muito grande com a modelagem matemática. Pode ir. E aí ela fala da tese de doutorado dela, né, da formulação do problema, dessa preocupação que o problema deveria partir do educando, né, não vir o problema pronto. Né, do problema pronto e da valorização da modelagem, da contextualização, da compreensão de como as pessoas pensam, a matemática. Então, assim, muito aproximado com as ideias de Paulo Freire e com a etnomatemática. Pode ir, Júlio, senão vou tentar tudo. E aí, então, a pesquisa da professora Maria do Carmo foi com etnomatemática, né? Então, ela foi professora, foi pesquisadora. Naquela época, ela disse que ela estava com um projeto da SEDUC, né? Naquela época ainda era Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, com as escolas indígenas, né? O que sempre ela buscou outros caminhos, métodos para a aprendizagem, né? E também sobre os conteúdos matemáticos e levar em consideração esse contexto sociocultural do educando na questão da aprendizagem. Então, eram as preocupações da professora Maria do Carmo. Aí, então, assim, a professora Maria do Carmo, na entrevista dela, ela vai trazer o Paulo Freire, que eu não conheci pessoalmente, que eu já tinha de algumas leituras das cartas, de coisas. A gente imagina como uma pessoa era, e eu acho que parece que materializa o Paulo Freire quando a professora Maria do Carmo fala dele. Então, assim, o que traz para mim? O quanto ele era um ser humano dialógico, pensava nas pessoas, da generosidade dele, dessa ideia de que ele ouvia sempre o outro, então, assim, nada dele era imposto, né? Ele tinha essa coisa da escuta ativa, ele dava ouvidos às pessoas e ele fazia. Ela conta a história da filha dela que falou: você só fala de homem, né? Porque você só fala só usa no gênero masculino, e as mulheres, né? Dele fala assim, para a filha da Maria do Carmo, você me fez pensar, né? Então, assim, aí ele acaba, até eu hoje faço uso disso. Ao respeito ao outro, e a questão dele tem uma preocupação muito grande com o ensino, né? Com a escola, né? Pode ir, Júlio.
Ele também, eu vejo assim, que ele traz, a Maria do Carmo traz que o Paulo Freire, ele queria praticar aquilo que ele colocava. Então, assim, não é uma pessoa que ele vai só teorizar, ele quer colocar na prática aquilo que ele pensou, né? Então, o legado dele parece que só faz sentido a hora que ele consegue colocar aquilo em prática. Eu queria também outra coisa que ela traz lá, eu acho que eu nem vou falar muito, porque o Júlio já trouxe isso, e a professora Regina Carvalho trouxe na palestra do ano passado. Muito bem feito. Eu acho que, assim, também fez eu pensar de quanto era esse movimento da reorientação curricular na gestão do Paulo Freire. Acho que ler o texto, ler os textos do Júlio, que ele fala sobre essa ideia da reorientação curricular, e o artigo que a professora Regina coloca é primordial. E também a ideia do que o que foi trazido na entrevista do Paulo Freire, o Biratan D'Ambrosi e da Maria do Carmo, né? Os três conversam para um vídeo que ia ser que o Paulo Freire não poderia ir para o ICME, mas aí ele faz um vídeo, né, essa entrevista, que eles fizeram questão que os três estivessem juntos, que a Maria do Carmo falou que não queria, e eles fizeram juntos, e aí a discussão que se dá ali da educação matemática é muito rica, eu acho que ainda tem muita coisa para se pesquisar daquilo e das relações que se dão, e ela tem inspirado muito trabalho nosso ainda. Júlio, pode ir? Aí, então, assim, o que fica de tudo isso, né? Eu acho que essa perspectiva do Paulo Freire, além do diálogo, eu falo assim, que a perspectiva do Paulo Freire do inacabamento, né? A gente estar ciente, né, consciente do inacabamento é primordial, né? Assim, a gente nunca está pronto e acabado, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre em estado de aprendizado, né? Outra coisa que a gente sempre tem pensado nas pesquisas e no nosso trabalho é o com, né? Nunca é o para. Então, eu faço com as pessoas, eu não faço para as pessoas, eu não faço formação para professores, eu faço formação com professores, né? Johnson depois pode falar, se quiser, da briga minha na defesa dele, que era a educação com jovens e adultos, né? E não educação de jovens e adultos. Depois muda, né? Já está até pensado muito mais ainda, né? Na perspectiva. E também pensar essas relações que estão dentro da escola, né? De quanto eles são opressoras e quanto a gente tem que propor, né? Fazer com que se pensem em caminhos de superação nos inéditos viáveis. Eu acho que isso nunca vai se acabar. Pode ir, Júlio. Eu acho que aí ter a esperança de mudança e transformação. Eu vejo que a visão do Paulo Freire é uma visão otimista. Eu quando quero ter, né, às vezes nessa maré de tanta coisa, nesse contexto tão nefasto, né, que a gente vivencia, o Paulo Freire dá um certo conforto, porque ele sempre tem essa coisa da esperança, né? Então a gente tem que nutrir a esperança e levar a esperança para as pessoas de mudanças e transformações. E eu tenho colocado o Paulo Freire para ser, né, sempre pensar, né, me inspirado em Paulo Freire, para pensar melhor como pesquisador, como professor, como formação de professores, formador de professores, como supervisor de ensino, que é o que eu desempenho hoje, e acho que, acima de tudo, ser humano, né? Eu acho que o Paulo Freire nos dá várias chamadas de atenção para a gente ser um ser humano melhor nesse mundo, né? A gente está aqui, a gente não pode ser só coadjuvante, né? A gente tem que ser protagonista dessa história que está acontecendo. E eu acho que tudo isso a gente caminha para buscar uma escola, né? Uma educação matemática transformadora e emancipadora, né? Que é um pouco do que o ciclo de diálogo está falando aqui, né? Trazer uma forma matemática de ler, né? E seria de estar, mas também é de ler e estar no mundo. Eu acho que é isso que o Paulo Freire faz, e faz com que a gente pense, né? A gente não pode abandonar isso e levar isso cada vez mais. Eu tento sempre, nas minhas palestras ou conversas, coisas, sempre levar isso e mostrar para os professores ou para os alunos que a gente está aí, né? Essa coisa da mudança e transformação. Pela educação é capaz dessas coisas acontecerem. Acho que é isso. Que bacana, Regis. Te agradeço muito, nossa, pela menção a Maria do Carmo, pelo seu trabalho cuidadoso. Quem vai se introduzir aos estudos do Paulo Freire tem aí na sua apresentação uma lista completa das suas produções,
né, com a contribuição da Laís, da Paula. É evidente mesmo que é uma produção colaborativa, e eu acho que é um caminho já para as pessoas se introduzirem aos estudos do Paulo Freire na educação matemática. Te agradeço muito mesmo. E parabéns, em particular, pela sua atuação como supervisor, né? Como isso é importante, que a gente garanta nas redes públicas pessoas que de fato têm essa preocupação, que transitam na academia, que fazem suas pesquisas, que reconhecem a importância da pesquisa. Muito, muito valioso mesmo. Te agradeço. E para apresentar Obrigado. o Johnson, na sequência, já te chamo de volta. Tá bom. Para que a gente apresente o Johnson e o chame, eu também gostaria de falar uma palavra sobre ele, né, distante da leitura do Lattes em particular, mas trazendo o modo pelo qual eu conheci o Johnson, né, que é por meio do seu trabalho com literatura de cordel em aulas de matemática, pensando não só as práticas docentes envolvendo o cordel como possibilidades para ensinar não só matemática, mas uma prática pedagógica bastante interdisciplinar, e, sobretudo, como isso transitava como uma prática de educação popular situada no contexto da EJA. Foi assim que eu conheci o Johnson. Nossa primeira reunião foi, inclusive, para que ele nos apresentasse os materiais que o grupo de pesquisa dele vinha elaborando na universidade onde ele trabalha, para que nós pudéssemos usar aqui na USP nos nossos cursos de formação continuada de professores. Então é um prazer tê-lo aqui também, Johnson, e poder partilhar esse espaço com você, porque a gente vai compondo esse panorama. Assim como nós tivemos no primeiro ciclo de diálogos, que está disponível no YouTube da Faculdade de Educação, nesse a gente também vai compondo essas diferentes perspectivas, de modo que os alunos, os pós-graduandos, mesmo professores de outras universidades possam compreender como são variadas as formas de mobilizar aquilo que o Paulo Freire nos ensina na pesquisa em educação matemática, nas nossas formas de pesquisar. Então, eu te agradeço muito por ter topado o convite, por estar aqui conosco. Fique à vontade. Boa noite, Júlio. Queria agradecer pelo convite, né, de estar aqui, né, falando com todo mundo sobre Paulo Freire, que é uma coisa que a gente gosta muito, e educação matemática, né? Um prazer enorme estar aqui ainda dividindo o dia com o Regis, né, que é meu irmão de orientação, né, do doutorado, e a gente meio que trabalhou junto várias questões voltadas para a educação voltada para o Paulo Freire, né? Então, assim, eu já vou começar logo, né? O Júlio, assim, ele falou um pouco sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo sobre literatura de cordel, mas aí, assim, quando o Júlio ele me fez o convite, eu fiquei, assim, muito pensante nesse há uma forma matemática de estar no mundo, e isso foi me trazendo as inquietações que estão permeando as minhas pesquisas ultimamente e que eu venho muito olhando para a questão do Paulo Freire, a educação matemática e outras questões. E aí eu começo inicialmente pedindo permissão a Exu para começar a minha fala, né? Exu, que é um orixá de caminhos, mas também do movimento de caminhar. Exu, ele não é apenas um mensageiro, mas ele traz um movimento de comunicar a mensagem. Ele não é apenas a figura da encruzilhada, das ruas e feiras livres, mas também o movimento de que se faz diante da multiplicidade de caminhos que a encruzilhada, as ruas, as feiras livres, faz ver, nos possibilitando deslocamento de que nos pode encaminhar em vários lugares e um movimentar que nos faz ser de outros modos. Então, assim, eu saudo Exu e eu peço que Exu possa conduzir a minha fala, porque, na verdade, eu estou em um encontro ultimamente de Exu com Paulo Freire, desses movimentos e educação matemática. E para isso, eu vou recorrer à literatura, que é algo que eu gosto, não a literatura de cordel, porque eu sempre penso que muitas vezes um autor, um escritor, ele consegue muitas vezes pegar uma sensibilidade humana e nos seus textos, muitas vezes esses escritores, eles conseguem explanar muito mais a realidade do que outras pessoas que não têm esse dom da escrita, vamos dizer assim. E aí, antes de começar o texto, eu vou trazer uma fala, né? As ruas são de Exu em dias de festa e feira, dos malandros e das pombagiras, quando os homens e mulheres vadiam, e dos ibiges, quando as crianças brincam, né? Simas 2019. E pegando essa ideia do Simas, eu, junto com um amigo meu,
o João Paulo Risso, a gente elaborou um texto que eu vou ler para vocês, né? Mas vocês vão entender no decorrer desse texto as questões que eu vou trazer futuramente. Então, é um conto que a gente escreveu, né? E vamos lá. Pega um latão na geladeira, Pedro. Faz um grande favor. Certeza, painho? Ainda são 9 da manhã. Ô, meu filho, tu sabes que gosto de ir à feira de São Joaquim mais leve. Pega logo, rapaz. Está bem. Essa molecada de hoje em dia parece esquecer dos meus rituais. A cervejinha antes da feira é de lei. Bebo só 350 ml. Que mal vai fazer? Oxente, é só para despertar. Bebo, a moderação é tudo. Nesse primeiro domingo do mês, a feira vai estar lotada, vai render. Pretendo tomar aquele caldo de cana trincando. Não pode faltar. Tenho 61 e faço isso há 46 anos, eu acho. Deixa-me chamar o mototáxi, que eu já estou atrasado. Salvador está do jeito que eu gosto, quente. Não tem uma nuvem para estragar a brincadeira. No caminho, avisto uma barraca de coco. Até que parece bonitos. Os preços estão até interessantes, mas prefiro comprar na feira livre. Lá, a variedade é maior e os vendedores disputam os fregueses. Eu posso negociar com mais facilidade e baixar o preço, utilizar minha lábia de comprador. Afinal de contas, desconto é tudo. E para isso, lá podemos dialogar. Mal chego na feira e um velho amigo já grita: José, meu amigo, achei que não viria. Tudo bem? Está ficando doido, meu amigo? Tenho que ganhar de você no dominó e comprar as verduras para a patroa. A feira está lotada e movimentada. Tem vendedores gritando, crianças brincando, pessoas se esbarrando, amigos jogando, espertos trabalhando, amantes paquerando, tem Exu movimentando, só não tem vírgula atrapalhando. Olha o ovo caipira! Todo domingo me pergunto, por que tanta gente vem à feira? Será que é só para busca de alimento? É uma justificativa válida, mas desconfio que não seja só isso. Sei lá, talvez o clima, a agitação também influenciam. Fica a dúvida, mas não vou fazer uma pesquisa para descobrir. Existe uma pergunta melhor: por que eu venho à feira todo domingo? Não, não é só por causa do caldo de cana. Olha a promoção de peixe! Muitos vendedores gritam ao anunciar os seus produtos, mas o Raimundo extrapola. Ô bicho escandaloso, mas não dá para negar que o pastel dele é o melhor das feiras. Disparado, irmão. Raimundo, grande homem da voz mais suave da Bahia, vou querer um pastel de frango com catupiry e palmito para tomar com meu caldo de cana. É para já, seu José. Quem é esse moleque no caixa? É um sobrinho meu, só tem 12 anos e já tem um gingado com os números. Ele não vai fazer com que eu perca dinheiro. As transações aqui são rápidas e o diálogo é necessário para eu vender. Que bacana, cuide bem dele, hein? Amanhã eu volto a estudar. Estou com um pouco de medo. Tenho mais de 6 décadas de vida e nem lembro direito dessas coisas de escola. Oxe, fica com medo não, seu José. Vai dar tudo certo. Afinal de contas, o senhor é arteiro, sabe das coisas, da labuta da vida, um homem vivido, cheio de experiência. Que Exu te ouça. Mas, na verdade, sei tanta coisa da vida. Mas é sempre bom aprender mais, movimentar a mente, trabalhar as ideias. Olha, aqueles herês brincando, um mais arteiro que o outro. A menina deve ser chefe do bando. Com certeza, lembrou minha filha. Ela também era destemida. Sinto muito, meu amigo. Coitado do seu Raimundo. A filha morreu afogada por entrar no mar em dia de maré alta. Não respeitou as ondas de Iemanjá. Olha o tempero. Toda feira tem as barracas mais disputadas. As 3 mais badaladas são a barraca de tempero do seu Antônio, a barraca do pastel do seu Raimundo, a barraca da acarajé da Dona Conceição. Nelas, as aglomerações acontecem com força. Falando em ajuntamento, vou até um dos melhores lugares da feira, o palco da jogatina. Hoje você não ganha de mim, José. Veremos, meu amigo. Dominó não é terapia, mas é terapêutico. Aprendi muito cedo a jogar, vendo o painho fazendo as melhores jogadas de Salvador. Hoje, é ele que me vê jogar lá de cima. Olha o aipim, não é só de dominó que existe os espertos. Eles têm em todas as partes da feira. Também como, por exemplo, os feirantes com sua oratória impecável, o povo tentando ganhar desconto, uma relação de troca, uma fala, o outro escuta e o diálogo está travado.
É tanto argumento, contra-argumento. Eita povo que pensa rápido para negociar. Olha o cheiro verde. Vixe, preciso comprar o feijão verde. Deu água na boca. Pensa naquele feijão com farofa de dendê e uma muquequinha. O melhor feijão da feira é a barraca de Maria. Oi, dona Maria, como vai a senhora? Estou bem, meu nego. Hoje vendi bastante, graças a Exu. O que manda, José? Vou querer 2 litros de feijão verde. Bom dia, a senhora tem feijão fradinho? Pergunta uma outra cliente. Minha linda, tem sim. O litro custa R$ 5. Só tem litro? Eu quero 3 quilos. Aqui não tem balança, não. Mas leve o litro, vai levar mais. Não sei não, eu gosto das medidas certinhas. E faça um quantitativo de quanto vou gastar para não desperdiçar. E o litro não é medida? Pergunta a José, a qualidade desse feijão. Sempre compra comigo e nunca reclamou. Opa, compro sim. Por que você compra no litro? Me perguntou a cliente. Vem mais. Fora que nunca vem somente 1 litro. Dona Maria sempre coloca um punhadinho a mais. Não sei não, retruca a cliente. O argumento não é que se vem mais ou não, diz Dona Maria, surpreendendo os clientes. Como assim, Dona Maria? A qualidade do feijão é que importa. Aqui o feijão é fresco, sem veneno, plantado na comunidade. Olha o cheiro disso. E tem mais. Uma vantagem de comprar no litro é que, dependendo do tamanho do grão, pode vir mais. Todos se entreolharam e, com um sorriso, a cliente comprou o seu feijão. Outro público frequentador da feira é composto por amantes. Gabriela, por exemplo, é casada há 38 anos, mas deixa o marido e os netos em casa e se encontra todo domingo com o amante lá na barraca do pastel. Não sei se acontece algo além da conversa. Não vou segui-la para confirmar e não quero me intrometer ou julgar. Fora os amantes de um dia só. Isso tem aos montes. A feira tem muita vida. Ninguém fica parado. Mesmo se você estiver consumindo, você está movimentando a palavra. Os herês correm, os vendedores negociam e convencem. O povo compra e troca. A vida, a lábia e a matemática media as transações. O riso revolucionário embeleza as barracas e Exu se manifesta em todas as relações. Quando eu estava indo em direção à barraca das verduras, Dona Conceição me grita: José, José, me socorre. Vou ganhar uma acarajé de graça? Brinco. O senhor é muito brincalhão, hein? Deixa de onda e vem cá. O que a senhora precisa? O negócio é o seguinte, eu preciso aumentar minha barraca. Estou vendendo bastante e estou com pouco espaço. Como sei que você é serralheiro, pensei em contratar o seu serviço. Claro, farei para a senhora. Você acha que dobrar sua barraca de tamanho é uma boa? Seria perfeito. Bom, vamos ver as medidas da barraca atual. Dá para medir em passos largos. De largura tem 2,5 passos, logo 2,50 metros. Se usarmos 4 peças, considerando os 2 lados, logo são 10 metros. Agora eu vou para o comprimento. Deixa eu medir. 5 passos, logo 5 metros. Vamos usar 2 peças de 5 metros, logo mais 10 metros. Falta a medir a altura. Eu tenho 1,70, mais um palmo, são 1,90. São 4, logo mais 7,60 metros. Para o teto, que é um bico, considero que a metade do comprimento é de 2,50 metros. Precisaremos de 4 peças de 3 metros, ou seja, 12 metros. No total, usaremos 39 metros e 60 centímetros. Dá para arredondar para 40 metros. A barraca mede 6 metros, logo temos que comprar... mede 6 metros, logo temos que comprar 6 barras. O que sobrar, eu dou para a senhora. Misericórdia! Eu estou impressionado com sua habilidade na matemática. Dona Conceição, são anos de labuta na vida. Eu posso fazer estrutura de ferro e pintar. Aí a senhora terá que comprar um material para cobrir. Vou fazer de um modo que dá para montar e desmontar. Quanto o senhor vai cobrar? Isso depois a gente vê, fique tranquila. Vou dar uma estudada e depois eu passo o preço para a senhora. A gente negocia e vai ficar no precinho camarada. Agora é hora de comprar as verduras e voltar para casa sem pensar 2 vezes. Dirijo-me até a barraca do seu Josué. Bom dia, seu Josué. O que temos de bom hoje? Como sempre, temos o alface. 1 mói por 5, 2 por 9, 3 por 13. O cheiro verde está 1 por 4 e 2 por 7. O manjericão está 1 por 3 e 2 por 5. O preço do alface esconde a lógica da sedução.
Percebo que 2 primeiros preços são para induzir a compra do terceiro pé. Mas tenho que usar outra lógica. Em casa somos em 3. Logo, se comprar muito, vai estragar. O cheiro verde até que dá para comprar 2, pois uso em tudo. Vou querer um alface, 2 molhos de cheiro verde. Tá na mão, seu José. Volte sempre. Realmente, a feira hoje rendeu, graças a Exu. Os vai e vens do feirante são intensos e dinâmicos. Reflete a energia e a vivacidade dessa comunidade tão diversa. Entre o som das conversas e o manuseio dos produtos, o ambiente se transforma em um espaço de diálogo e escuta, de convivência, de troca, com aromas, cores e sons, que marcam a experiência única de nossa vida. E aí eu trago para vocês a cena de uma feira livre em Cachoeira, na Bahia. Uma feira que ela tem tudo isso que o texto promove, né? Todas essas relações, essa dialogicidade, essa escuta, esse movimento, né? Onde as pessoas tentam negociar, onde as pessoas conversam, onde as pessoas interagem, né? E a partir daí eu vou trazendo algumas reflexões desse contexto, trazendo o olhar do Paulo Freire, né? Por exemplo, essa foto mesmo, você tem aqui uma senhora que ela está muito descontraída, rindo, fazendo ali seu produto para ela vender. Lá no canto você tem, né, uma criança, uma adolescente que olha para ela e você vê essa vivacidade da Feira Livre, esse movimento, esse dinamismo, né? Então, a partir daí, eu posso dizer que as ruas e as encruzilhadas e feiras livres são testemunhas de diversas manifestações culturais e sociais. Aí, eu, usando a lente do Freire, eu posso dizer que elas representam atividades humanas laboriosas, que promovem transformações. Essas manifestações, elas surgem de diversos grupos, movimentos culturais, e são compostos por homens e mulheres que ainda não haviam aprendido a dizer sua palavra, assim como por aqueles que já detinham seu saber, né? A gente também pensa, trazendo um pouco Álvaro Vieira Pinto, que o adulto, o homem e a mulher, é a fase mais rica da existência desse indivíduo, aonde ele vai ter uma vivência, ele vai ter todo um conhecimento que é imbuído na sua existência como pessoa. E você está ali, convivendo para outros, em relações, em compras, em trocas, em movimentos constantes. E aí eu trago, né, olhando para o Paulo Freire, que o homem e a mulher, como ser de relação, está no mundo e com o mundo. Esse mundo que eu acabei de apresentar para vocês. Enfrentando os desafios que a natureza lhe coloca, porque os problemas, as situações, elas acontecem e elas vão surgindo. Como em um dia de feira, você viu que eu coloquei vários slides ali de forma bem determinada, que indo para a feira, né, o seu José ele foi encontrando várias situações. E ele precisa, né, encontrar meios para responder essas situações que ele vive a partir da sua sobrevivência como um ser que está no mundo e com o mundo. E a partir daí, né, eu trago a questão da Feira Livre, que é algo que cada vez mais está buscando o meu olhar, né, no sentido de que a feira é um espaço sensorial. A feira ela tem comunicação. A feira ela é uma circulação de produtos, de pessoas, de movimentos. É um ambiente de transações comerciais, onde você faz relações e você tenta argumentar com o outro utilizando o conhecimento que você tem da sua vivência. É um lugar de diálogo, de escuta, onde você escuta o outro, você vê, você dialoga, né? E tem movimento das matemáticas. Matemáticas, muitas vezes, que não são consideradas no contexto escolar, mas no contexto de uma educação, como o próprio Regis falou, com pessoas jovens, adultas e idosas, essa matemática ela é viva, porque o estudante da EPIJAI está na feira. Ele vive na feira, ele vive nas encruzilhadas, ele vive nas ruas da vida. E a partir daí eu trago, né, o Freire, quando ele fala assim, que trazer para o contexto educativo esses saberes, essas vivências, essas práticas sociais, né, fazem com que o ambiente ele fique mais rico. E você, ao mesmo tempo, você começa a perceber os saberes das experiências feitas e compreender
como essas pessoas leem o mundo, formam suas identidades e se posicionam em situações e em interações, tanto no contexto escolar quanto fora do contexto escolar. E aí eu trago, né, a questão de você reconhecer esses sujeitos como sujeitos epistemológicos, de cultura, de conhecimento, porque eles têm uma existência e, durante a sua existência, muitos deles nunca passaram no contexto escolar, mas eles aprenderam com a vida, com a lida, como eles mesmos falam, né? Com essas vivências, esses encontros, como o seu José, que encontrou a Dona Conceição, encontrou o seu Antônio, e através do diálogo foi fazendo relações, falando, né, relações, percebendo as nuances que tem atrás daqueles diálogos, né? E aí eu trago a importância de você olhar para esses sujeitos como de conhecimento, de cultura, sujeitos epistemológicos, e aí eu penso que explorar os movimentos das ruas, das encruzilhadas, das feiras livres, vai trazer uma ideia até que o Júlio apresenta muito bem, que é a questão dos territórios e as conexões que as pessoas estabelecem nos lugares onde eles vivem, né? Esses contextos das ruas encruzilhadas, onde as pessoas estão ali, onde o movimento acontece, faz com que a gente possa compreender como a identidade desses indivíduos e perceber como esses indivíduos eles entendem o mundo e eles entendem esse cenário que é muito mais abrangente que o contexto da escola, né? Porque, querendo ou não, as feiras, as ruas e as encruzilhadas são lugares onde a cidade se movimenta. As cidades nascem. Quantas cidades nasceram de feiras livres? Por exemplo, aqui na Bahia, você tem Feira de Santana, que ela tem uma história muito forte no Nordeste, porque ela surge de uma grande feira livre que foi feita de frente da Igreja de Senhora Santana. E hoje você tem uma das cidades mais importantes do Nordeste com entroncamento rodoviário, aonde eu sempre digo que é uma encruzilhada, onde vem várias pessoas de vários lugares, né? Como já dizia o saudoso Jô Soares em suas brincadeiras, todo mundo passa por Feira de Santana. Né? Então, você tem as cidades, você tem cidades do interior, e aí eu trago muito a realidade da Bahia, do Nordeste, onde as feiras livres elas são pontos de encontro e são importantes fontes de renda da cidade. Aqui, por exemplo, tem cidades circunvizinhas à Vitória da Conquista, que no dia de feira livre, a cidade para, porque a cidade ela se movimenta em torno dessa manifestação cultural que está ali, onde as pessoas estão levando seus produtos, trocando, conversando, né? E quem está ali naquele grupo? As pessoas jovens, adultas e idosas. E aí eu trago que esses diversos, né, trazendo um pouco a Fonseca, a Conceição e a Flávia, né, que esses grupos culturais, eles mobilizam informações, argumentos, referências, representações e procedimentos que envolvem símbolos, ideias e critérios associados à prática de quantificação, de medição, de orientação espacial, ordenação, classificação e outras formas de interação com o mundo e que aprendemos a relacionar com a matemática. Então, trazer essas práticas para dentro do contexto de sala de aula, né? E aí eu trago que as pessoas elas são seres multifacetados, né? Trazendo aqui um olhar meio de Exu. E em constante evolução, dotadas da habilidade de se posicionar nas ruas encruzilhadas e feiras livres das existências. Elas têm a capacidade de escolher o que está acontecendo e vivenciar como uma oportunidade de aprendizado. E aí, trazendo Freire, né, essa perspectiva reflete a busca incessante pelo autoconhecimento, a compreensão de mundo. Né? Esse ser humano está em constante busca pelo ser mais, né? Por ele saber que ele é um indivíduo inacabado. Quando o seu José fala, olha, eu tenho muita experiência, mas a mente tem que movimentar, né? A mente tem que estar ali. E isso se dá pelo meio das provocações, das interações, das partilhas, em diferentes realidades, unidos pelo sonho e pela esperança de alcançar objetivos em conjunto, né? E aí, trazendo todas essas ideias, a gente traz a ideia que o Regis até já pontuou indiretamente, que, como diz o Freire, a educação não é de A para B, não é de A sobre B, mas de A com B meditizado pelo mundo.
E aí eu posso trazer isso para a matemática, né? Dizendo que a matemática ela está ali, ela está no meio desse A com B. E aí, como a minha tese traz, né, a partir das reflexões do grupo, com a Paula, com o Regis, a gente tem uma educação matemática com pessoas jovens, adultas e idosas. Pessoas ricas de experiência, pessoas ricas de conhecimento, de identidade, pertencente a territórios tão diversos e que, dentro de um contexto da sala de aula do EPIJAI, faz uma riqueza de cultura, uma riqueza de diálogo, uma riqueza de escuta, né? Um ciclo de cultura bastante forte e intenso, com tantas vivências. E aí eu trago, nessa minha fala, a importância de se discutir a relação da matemática nos movimentos dinâmicos das pessoas, jovens, adultas e idosas, nos espaços urbanos, nos espaços regidos por Exu, né? Porque eu trago muito essa questão do orixá Exu, por compreender, por exemplo, que nas feiras baianas a gente tem uma perspectiva muito do mercado iorubá. Qual é o mercado iorubá? É aquele mercado que não visa a questão capitalista, mas que visa a troca, a comunicação, a relação das pessoas. Então, Exu, ele faz esse movimento nas feiras livres, tanto que a gente tem algumas feiras na Bahia que o Exu é assentado, porque ele promove a sua energia, a sua conexão. E como é que a matemática, né? A gente precisa discutir isso, principalmente no contexto da EPIJAI, com esse olhar que o Paulo Freire já trazia, mas não para a matemática, mas que a gente usa para olhar para a matemática, como essas relações matemáticas, nesses movimentos dinâmicos acontecem, e como isso chega no contexto escolar, do jovem, do adulto e do idoso, e até mesmo da criança e do adolescente, ou nos espaços universitários, né? E a partir daí, eu trago como título da minha apresentação aqui a coisa que o Júlio me trouxe, né? Há uma forma matemática de estar no mundo, movimentos dinâmicos de pessoas jovens, adultas e idosas nos espaços urbanos. Porque eu compreendo que a matemática, ela se movimenta, a matemática é viva, a matemática é diálogo, a matemática é escuta, a matemática é relação de pessoas, a matemática, ela está ali, nas nossas conversas, nas nossas interações cotidianas. Não importa os indivíduos, a gente está falando matemática. E aí eu trago Rufino, que ele diz o seguinte, que Exu concebe as pessoas como seres multifacetados em contínua evolução, dotados de habilidade de se posicionar nas encruzilhadas da existência, como eu já falei antes, escolhendo seus caminhos e experimentando cada situação como oportunidade de aprendizado. Pessoas multifacetadas, né? E em contínua evolução, são pessoas de diversos contextos, como diz o Paulo Freire. São as pessoas inacabadas, dotadas de habilidade de se posicionar no mundo, como ele também fala indiretamente com outras palavras, e escolhendo os caminhos, e experimentando cada situação que se chega para eles. E a partir daí eu queria agradecer a duas pessoas em especial, que é o João Paulo Risso, que escreveu o texto comigo de Exu, e as fotos do fotógrafo baiano Kaique de Cachoeira, que me concedeu para poder estar aqui, porque eu penso que Paulo Freire é isso, é movimento. Paulo Freire é literatura, Paulo Freire é arte, Paulo Freire é movimento, Paulo Freire é Exu. Laroie e obrigado. Desculpa, Júlio, não sei se eu consegui falar o tempo, mas é porque eu me empolguei demais. Deu certo, sim, Johnson. Muito, muito obrigado. Eu acho que uma das grandes riquezas desse nosso momento juntos é justamente fazer com que as pessoas conheçam, reconheçam pesquisadores e como eles têm trabalhado Freire nas suas múltiplas perspectivas. Né? Eu lembro agora da primeira edição em 2020, né, o centenário. Paulo Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 e, portanto, em 2021 faria 100 anos. E na primeira edição nós tínhamos exatamente esse diálogo entre tecnologia, zeja, modelagem, etnomatemática, história da matemática, né, trazida pelo Zaqueu, a própria educação popular, né, na voz do Benê. Então, eu agradeço muito a vocês dois pelo compromisso, né, com as apresentações, pela qualidade do que vocês apresentaram, porque eu acho que cada um, a seu modo, nos enriquece no seu repertório, para a gente entender. Fico pensando nos meus alunos de graduação, né, a quem eu prometi que este
ser um evento de aprendizado das possibilidades todas que Paulo Freire nos coloca, né, no campo da educação matemática. E acho que vocês nos trouxeram isso muito bem. Tem várias pessoas muito queridas aqui conosco, o próprio Marcos do CAEM, né, o Kaique que fez um agradecimento aqui, as palmas dele para você, Johnson, o Rildo, a Terezinha, né, que também tem bastante interesse na obra do professor Paulo Freire, a Ana Rafaela, a Ruth, queria agradecer muito, dizer que para quem está conosco até esse momento e quiser, né, precisar da certificação, pode deixar o nome no chat que nós enviamos a certificação, nós fazemos um e-mail e a gente consegue encaminhar. E gostaria de abrir esse momento para as perguntas. Caso alguém no chat queira fazer alguma pergunta, vou deixar esse momento em aberto. Enquanto as pessoas escrevem ou pensam, né, se tem alguma pergunta a direcionar ao Regis e ao Johnson, eu queria propor uma questão que é da coordenação do evento. Em 2021, quando a gente finalizou cada um dos momentos de diálogo, a gente terminou com uma questão endereçada às pesquisadoras, aos pesquisadores. Lembro, inclusive, da Conceição, que fez a abertura com o Borba, e disse uma resposta que eu achei ótima, né? Ele pediu um tempo para pensar, e ela disse, bom, qualquer resposta que eu disser vai ser tão provisória quanto todas as outras. Então eu vou dizer aquela que está me ocorrendo agora. Ele fez uma fala brilhante. Então eu aproveito para fazer para vocês essa pergunta que é nossa, da coordenação, como uma definição de horizontes, né, para a gente. Vocês nos mostraram, cada um a seu modo, como tem mobilizado Paulo Freire na obra, e eu gostaria de saber de vocês a perspectiva de quem quer ou intenciona também se aproximar do Paulo Freire, o que vocês considerariam como prioritário, né? Não no âmbito de estabelecer uma agenda para a educação matemática, mas pensando o que vocês consideram que é bastante relevante e central, que as pesquisas que vão operar com a obra do professor Paulo Freire levem em consideração. Eu acho que vocês dois terminaram os slides, né, o Regis trazendo o que fica, o que ficará, o Johnson também, quando termina com uma questão, que eu acho que já nos dão pistas muito boas, mas queria aproveitar esse momento para ouvir um pouquinho mais de cada um de vocês. Começamos pelo Regis? Pode ser. Só aproveitando, dizer assim, quanto eu fico assim emocionado com a fala do Johnson, porque o Johnson, quando vem para Rio Claro, Johnson não falava nada de Paulo Freire, né, Johnson? Acho que o Johnson não sabia nem quem era Paulo Freire, acho que sabia. Mas assim, quanto ele, a presença dele, ele foi, né, influenciado pelo Paulo Freire, mas quanto ele nos influenciou, porque a gente tinha um grupo de pesquisa, né? Participei da banca da defesa do Johnson, e o quanto o Paulo Freire está indo por outros caminhos, né? Que eu acho que é isso que é interessante, você vê essas coisas, faz pensar nas coisas que a gente está pesquisando, né? Outros olhares, né? A gente ajuda a contribuir, ele contribui com a dele, e aí assim, o quanto que o Johnson cresceu no Paulo Freire, né? E que continue. O que eu tenho pensado muito, né? Que eu acho que eu nem coloquei, depois você começa falando, eu me trouxe à mente, e a gente pensa assim, o quanto esse contexto hoje político, né, deveriam essas coisas serem discutidas na escola, né? Eu acho que cabe, né, o Paulo Freire fala muito dessa questão da política, né, do ser político, né, do ato político. E eu acho que a gente vive hoje em tantos contextos opressivos, né, e tanta coisa que a gente acaba ouvindo e que a gente acaba sendo vítima dentro da escola, e que às vezes a gente não leva isso para discussão dentro da escola, né? Então a gente às vezes pode criar indivíduos conformados com a situação, né? E também até esses, né, que acham que tudo tá lindo, maravilhoso, né? Então eu acho que a gente tem que eu acho que o Paulo Freire trazer essas discussões via matemática ajuda muito a fazer pensar, né? A gente sempre tenta assim na modelagem matemática, a gente sempre pensa assim, isso vai servir para quê, né? Então quando a gente vai nessa discussão de saber para quê, a gente acaba trazendo elementos que fazem discutir o contexto, né? Então assim, eu vou usar em tal situação, mas a situação faz, então por que está acontecendo isso? A favor de quem? A própria plataformização, né? Tem professores que às vezes falam assim, mas é bom usar, o problema é que cobra, né? Quem está acostumado com o contexto do Estado de São Paulo fala, a plataforma até que é boa, mas ela é boa, só que não deve ser cobrado. Mas não é só boa, o que está envolvido nessa questão, né? O que tem por trás de tanta plataforma e tanto recurso gasto, né? Então, acho que a gente poderia trazer isso para discussões
na educação matemática, né, nas pesquisas. Primeiro eu queria agradecer ao Regis, e que eu sempre, quando eu faço uma coisa, eu sempre ligo para a Paula e agradeço a Paula, né? Porque eu acho que, tipo, como o Regis falou, eu acho que durante a minha formação eu sempre ouvi falar do Paulo Freire, mas infelizmente nos cursos de licenciatura em matemática ele não era muito, vamos dizer assim, discutido, e penso que muito do que eu falo hoje sobre o Paulo Freire vem muito da Paula, do grupo da Paula, com o Regis, né? Que a gente sempre discutia. E penso que, com relação às pesquisas, para mim, eu penso sempre no sujeito. Eu quero saber quem é aquele indivíduo, de onde ele vem, como é que ele vê o mundo, como é que ele enxerga o mundo, porque a partir disso a gente pode, quem sabe, pensar em formas de emancipar esse sujeito, discutir com esse sujeito, né, trazer essa consciência política que, né, o Regis fala, e eu penso muito nisso, no sujeito, quem é o sujeito, né? Acho que agora, por exemplo, quando eu terminei o pós-doc com a Conceição, e lá no grupo eu sempre falo assim para ação, que antes eu não olhava muito para essa questão do sujeito, e hoje eu quero saber quem é esse indivíduo, né? Porque o grupo dela tem muito esse movimento das práticas, então é interessante eu conhecer quem é esse sujeito que está na Feira Livre, né? O que ele tem para falar, qual a palavra dele, para a partir daí a gente poder pensar em situações, questionamentos. Então, hoje, cada vez mais, eu estou sempre olhando para o sujeito. Quem são eles? Quem são essas pessoas que movimentam o mundo e que muitas vezes a gente não escuta eles, né? A gente, como o Rei já falou, acontece a gente trazer uma coisa já pronta, e principalmente, né, a gente que trabalha com EPIJAI, que tem esse olhar muito nesses indivíduos. Quem são eles, né? Certamente, é uma boa primeira rodada essa, em que me veio muito à mente ao livro do Paulo Freire com o Antônio Faundes, por uma pedagogia da pergunta. Quer dizer, tanto quando o Regis fala da plataformização como um movimento cada vez mais ofensivo, ostensivo nas redes públicas, e quando o Johnson fala dos sujeitos, parece para mim que o que está sendo atacado cada vez mais é o direito autêntico das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos formularem suas perguntas, suas dúvidas sobre o mundo, suas inquietações, suas preocupações, porque muitas delas a matemática pode contribuir de alguma forma. E eu acho que quando o Johnson mostra os movimentos, né, na Feira Livre, isso se evidencia, mas em outros momentos de pesquisa também, né, quer dizer, recentemente eu tive uma orientanda na USP que, desenvolvendo um trabalho via tema gerador numa escola pública, se depara com um menino que escreve uma pergunta sobre lixo e poluição. E a pergunta é: por que não podemos fazer uma plantação gigante para colocar todo o lixo orgânico produzido na cidade de São Paulo? E esse menino de 9 para 10 anos, ele estava completando 10 anos nesse ano letivo, ele tem uma pergunta genuína. Eu acho que essa é uma dúvida, e Paulo Freire insistia bastante nisso. A gente tem que tratar a curiosidade das pessoas como séria, né? É uma curiosidade séria. Muitos de nós, na pesquisa, na docência, a gente não tem a resposta. E se a gente trata como se a gente tivesse, a gente está, de alguma forma, subestimando uma dúvida que é séria, que é legítima. E aí eu fico pensando, né, na contribuição do Regis, que trabalho lindo de modelagem não podia se desdobrar disso, porque para que a gente responda a essa pergunta dele, a gente teria que saber qual é o tempo de degradação ou, né, enfim, da própria matéria orgânica nessa plantação que ele está propondo, né, para que ela tenha que ter qual extensão, né, de que tamanho a gente está falando efetivamente, qual é a produção de lixo orgânico que é compatível e se essa área existe ou não, né? Então, quantas questões podem se desdobrar dessa pergunta que pode parecer, às vezes, ingênua, mas revela muito de uma questão de uma criança que está se colocando diante do mundo, que para ela é desconhecido em muitos aspectos, e ela está formulando uma questão que é muito séria, né? Então, fico muito feliz, né? Tem um comentário aqui também da professora Salete, né, que diz: Johnson, gostei muito, que riqueza de modelagem matemática, esse material na linha freiriana que você trouxe. Parabéns. Eu vou nessa linha da professora Salete, corroborar também o que o Regis disse, né, do elogio ao Johnson, porque é um dos nossos pesquisadores que
está efetivamente em contato, não só com esses movimentos da educação popular, mas em contato com a Feira Livre, com a produção de literatura de cordel, e aí a gente começa a olhar esses espaços e os seus sujeitos como produtores de cultura, né, efetivamente. Que riqueza! Acho que a gente está saindo de um bom diálogo. As conversas também não foram combinadas, acho que a gente precisa dizer isso, né? Quando eu fiz o convite para o Regis e para o Johnson, eu pedi que eles se expressassem nas suas respectivas áreas de pesquisa. E agora a Salete diz no comentário dela o quanto foi possível que a gente visse convergências entre aquilo que o Regis trouxe, aquilo que o Johnson trouxe também. Então, fico muito, muito agradecido mesmo. E para a gente encerrar, se ninguém tiver alguma questão, eu vou passar a palavra mais uma vez a vocês para as considerações finais. Acho que a gente tem aí uns minutos para inspirar, né, pessoas que venham fazer pesquisa em educação matemática a ter contato com o referencial freiriano, né, porque vocês dois nos mostram preocupações humanas, sensíveis, dialógicas, que a gente não pode ignorar. E às vezes, como a gente é muito próximo da matemática, a gente é duplamente tentado a ignorar certas questões e se pôr a serviço da técnica, do procedimento, da fórmula, da mecanização, e eu acho que vocês foram nos mostrando bons motivos pelos quais os sujeitos devem ser considerados, né? Seus problemas, suas indagações. Eu queria mais uma vez passar a palavra a vocês, para os comentários finais, e agradecendo muito pelo aceite. Fique à vontade, Regis. Deixa eu falar primeiro, Johnson, depois você termina. Na sua fala, Júlia, você trouxe duas além da questão da modelagem, né, de quanto é importante, né, ouvir os alunos, né, e ouvir e fazer sentido naquilo, né, porque não é só, né, Paulo Freire vai falar isso, né, não é só escutar por escutar, né, eu acho que você vai fazendo relação com aquilo. Outra coisa que também me chama muita atenção é que eu, enquanto aluno, fui uma pessoa que foi muito pouco ouvida, né? Eu acho que é por isso que Paulo Freire fez muito sentido na minha vida. Então, assim, e aí quando eu me torno professor, eu justamente fiz o trabalho contrário, né? Eu gostava muito de ouvir, porque os alunos traziam muitas coisas, né? E traziam considerações que às vezes você nunca imagina que aquilo vai acontecer, né? Então, deveria ter muito mais diálogo dentro das escolas, né? Não só entre professores, entre gestão, mas também professor e aluno, que às vezes... Porque é aquilo que o Paulo Freire combatia, né? O monólogo, eu falo assim, é um monólogo pedagógico, né? Eu acho que a gente não deve ter... A gente deve combater e trazer coisas, né? Não falo que vai ter modelagem todo dia, né? Não vai dar para fazer modelagem todo dia, mas eu acho que fazer uma aula em que você privilegia o diálogo, isso deve acontecer todo dia, né? Senão a opressão, a gente acaba tendo mais situações, além de a gente já é oprimido, a gente já vive em estado de opressão e a gente também oprime aqueles, né? Para não cair naquilo que o Paulo Freire falava, né? A gente quer ser a gente é oprimido, mas a gente sonha em ser opressor, né? E a gente dá munição para os opressores. Eu termino dizendo assim que foi muito gostoso, um espaço de diálogo bem interessante, né, a gente vai aprendendo coisas, né? As pesquisas do Johnson eu tinha visto só um pouco lá no evento da Unesp, que o Johnson estava com toda nessa... E enquanto o Paulo Freire está aparecendo mais ainda nessas... Ele falou que não era literatura de cordel, tá quase, né? Eu acho que é um jeito bem diferente. O Johnson, quem quiser também ler a tese que o Johnson não fez propaganda da tese dele, o Johnson fez uma tese toda com cartas, né, bem interessante, né? Foge também do modelo convencional. O quanto isso foi importante, que eu acho que as pessoas devem cada vez mais se aventurar em ler o Paulo Freire, né, em textos. Às vezes tem alguns textos que são um pouco mais densos, mas tem alguns textos que são, né, bem mais tranquilos para se ler, para começar a fazer essa leitura e fazer pesquisa com o Paulo Freire também, né? Porque eu acho que a gente aprende muito, tem muita coisa que às vezes a gente faz uso de outros determinados autores e o Paulo Freire responde aquilo com muita riqueza, né, de aprofundamento teórico. É que a gente precisa estudar mais, né? Eu falo que a gente sempre tem que aprender mais, ler mais. Aqui do meu lado tem o dicionário Paulo Freire, às vezes eu recorro a ele, né? E para fazer relações, para estudar, e às vezes sai alguma palavra, né? E a gente tem que fazer isso, e a gente está pesquisando. Eu acho que as pessoas e eu acho que é aquele também, assim, que eu falei, eu acho que o Paulo Freire traz um otimismo para esse contexto tão opressivo que a gente vive na escola, né? Com tanta coisa sendo cobrada, tanta coisa que a gente vive, e eu acho que ele traz um pouco de alento para a vida da gente, né?
Eu acho que é isso. Eu agradeço a participação de todas, todos e todes, dizer assim que foi muito, né, agradecer o convite ao Júlio, foi muito legal estar aqui com o Júlio, com o Regis, né, porque eu acho que cada um faz o seu movimento, né, e se a gente pensar, a gente tem, assim, tipo, né, por exemplo, eu fui fazer o doutorado com a Paula, conheci o Regis, aí eu tive contato com o Paulo Freire, e aí eu venho e trago para a minha pesquisa aqui na universidade, e vou tentando ir junto com outras pessoas, e é uma coisa que eu sempre digo assim, acho que na educação matemática tem grupos, né? Você tem um grupo de modelagem, tem um grupo da Epijai, tem um grupo do Paulo Freire, e é muito legal o nosso grupo, vamos dizer assim, do Paulo Freire, que perpassa a modelagem e a do Epijai, porque a gente se conhece, a gente sabe os trabalhos, a gente tem ali um vínculo, a gente tem uma colaboração direta e indireta com o outro, e acho que isso é muito legal, e assim, eu penso que a gente precisa olhar para o Paulo Freire, ler realmente o Paulo Freire, como o Regis falou ali, para a gente não ter uma leitura ingênua, ler mesmo o Paulo Freire, refletir suas questões e fazer cada vez mais essa aproximação com a educação matemática, né, que eu penso que ainda tem... a gente já tem alguns trabalhos, mas eu acho que a gente precisa ainda avançar cada vez mais nessas discussões, nessa relação. E parabenizar o Júlio pela iniciativa, né? Que é um evento que vai acontecer aí durante todo o mês, né? Até novembro, e que vai trazer pessoas com várias... Quando eu vi a programação, eu falei, gente, vai ter Carol, vai ter o Felipe, e se você perceber, cada um com uma perspectiva, com um olhar, e quantas pessoas estão trabalhando Paulo Freire com perspectivas, com contextos, com forma de olhar, e com regiões diferentes, né? Porque se a gente for olhar, o Brasil é enorme, então, assim, o contexto da Bahia é completamente diferente do contexto e dos movimentos, por exemplo, de São Paulo, da capital, seja na questão política, seja nas estruturas das escolas, seja na questão... Então, assim, mas a gente percebe que as pessoas estão, né? O Felipe lá em Minas, né? A Carol lá no Mato Grosso, ou acho que é no Pará, agora eu me confundi, agora onde é que ela está aí, cada um fazendo o seu movimento como os outros, né? Então, assim, eu fico muito feliz e obrigado pelo convite e espero encontrá-los no CIPEM, para a gente sentar, conversar sobre Paulo Freire e dar risada. Maravilha, Johnson. Agradeço muito a vocês dois. E, Johnson, você tem razão, né? Quando você diz que aqui a gente encontra gente dos diferentes grupos, tem muito esse potencial, né? A gente vai ter a Carolina Tamayo falando dos estudos da decolonialidade, a Carolina Faustino trazendo mais a perspectiva da educação matemática crítica, o próprio Felipe, que você menciona, a Celi Lopes, né, trazendo a perspectiva da insubordinação criativa, e o próprio Arthur, né? Então eu queria terminar pedindo que as pessoas se mantenham na divulgação, né, do nosso ciclo de diálogos, todas as quartas-feiras, às 19h. Lembrando que o próximo não vai acontecer no YouTube do CAEM, vai acontecer no YouTube do GT19 da Amped, porque é uma parceria que a gente estabeleceu, e quem fez o convite ao Arthur foi a professora Celi Lopes. Então vai acontecer lá no canal do GT19 da Amped, e na sequência a gente volta para o canal do CAEM para estar com Carolina Faustino e Carolina Tamayo falando sobre as pesquisas delas e como elas convergem para o referencial do Paulo Freire também. Então, agradeço muito a vocês dois pelo aceite. Em breve a gente conta, né, para as pessoas que nos acompanharam dos desdobramentos, vai haver uma publicação que eu pretendo que seja pública e gratuita para a gente seguir propagando as ideias que os dois e os demais nos apresentarão. Então, agradeço muito, de coração, pelo aceite e quem nos acompanhou também até esse momento. Fiquem bem, tenham uma boa noite e até a próxima quarta-feira. Um abraço.